O governo do Maranhão está dando incentivo a diversas cadeias produtivas no estado para crescer e se adensarem dentro de uma lógica em que se incentiva produtos para os quais municípios e regiões têm vocação. O governo do estado está apoiando os apicultores maranhenses a partir da estruturação do entreposto de mel de Junco do Maranhão, a criação de uma casa de mel em Santa Luzia do Paruá e a modernização do núcleo de criação de abelhas da UEMA em São Bento. O Mesa Redonda está no ar. Os apicultores do Maranhão estão com melhores condições para produzir mel e outros derivados, mas a situação dessa cadeia produtiva não é a de céu de brigadeiro. Apesar de ser uma das poucas cadeias produtivas que conta com balança comercial produtiva, ou seja, que vende para fora do estado mais do que compra, há problemas a serem resolvidos. Atualmente, os apicultores locais não comercializam os produtos em supermercados, mercearias e para o governo por falta de certificação dos produtos. A certificação aumentaria a renda dos apicultores, que conseguiriam processar cerca de 160 toneladas do produto, deixando de perder mais de 3 milhões de reais por ano. Para conversar conosco sobre esse tema, temos aqui José Malheiros, diretor de pesquisa da AGERP, Agência Estadual de Pesquisa Agropecuária e de Extensão Rural do Maranhão, Murilo Drummond, biólogo, professor da Universidade Federal, gerente do Programa Nacional Abelhas Nativas e presidente do Conselho Deliberativo da Amavida. E Raimundo Costa Lino, Doda, apicultor da região de Santa Luzia do Paruá, conhecida como a capital maranhense do mel. Malheiros, qual é a realidade da apicultura hoje aqui no Maranhão? A realidade da apicultura no Maranhão é que, mesmo você já tendo uns 18 anos de atividade, ela não é uma atividade organizada. Então, falta gestão dos criadores, mas principalmente estava faltando uma intervenção maior por parte do governo do estado. Então, com isso, com o estabelecimento por parte do governo da cadeia produtiva do mel dentro do programa Mais Produção, nós estamos agora tomando pé da real situação para que a gente possa, de forma sistemática e progressiva, ir resolvendo os gargalos existentes. Aí, quando a gente fala de cadeia produtiva, nós não estamos falando só da apicultura, que são as abelhas africanizadas ou popularmente conhecidas como abelha com ferrão, mas nós estamos falando também da meliponicultura, que são as abelhas nativas que também produzem mel e que são originárias da nossa região. Então, nós temos atuação nessas duas áreas para tentar destravar os problemas existentes para que a atividade possa se desenvolver de uma forma eficiente. Tá. E qual é a importância hoje dessa cadeia produtiva? A importância hoje é porque você tem um produto de excelente qualidade, que tem um mercado garantido e para o desenvolvimento da agricultura familiar no Maranhão é uma atividade pulverizada em todo o estado, que predominantemente é abraçada pelos agricultores familiares. Tá. Professor, nós temos algumas regiões, nós temos aqui lá em Santa Luzia do Paruá, a questão de ser a capital do mel aqui no Maranhão, mas nós temos a região da Baixada e temos também a região do Baixo Parnaíba, onde há produção de mel de diferentes floradas. Como é que está essa realidade aqui no Maranhão? Bom, eu vou falar aqui que diz respeito ao que realmente a gente está acompanhando, que é mais ligado à questão da meliponicultura. Porque nós temos os potenciais, assim, não só da questão da apicultura em si, que já se sabe que, do ponto de vista de mercado, é uma abelha extremamente produtiva, mas existe também um potencial da própria criação da abelha tiúba, que todo mundo sabe, todo mundo conhece o mel dela, que está aí,
várias pessoas consomem esse produto, principalmente como produto medicinal. No início da primeira década desse século, né, de 2000, o Maranhão era uma referência sob o ponto de vista da produção da meliponicultura, pelo fato de que havia grande número de produtores, a produção era bastante grande, né, e já estava em desenvolvimento uma série de tecnologias específicas para isso. O problema maior é uma legislação federal que travava o processo de produção e comercialização, porque até então nós tínhamos a legislação voltada especificadamente para as abelhas africanizadas. E após uma série de anos de debate, de discussão, né, porque o próprio Ministério da Agricultura queria que a meliponicultura se adequasse à legislação da apicultura, o que é praticamente impossível, né? Você acaba desvalorizando o mel. É que ele agora, esse ano, se não me engano, foi em abril desse ano, que saiu uma legislação que foi mais flexível, permitindo com que cada estado fizesse a sua própria legislação, né? O que eu disse então? No início, né, no início do ano da primeira década de 2000, o Maranhão era referência. E ele foi perdendo isso, porque alguns estados, como por exemplo Amazonas, o Paraná, São Paulo, Bahia, já têm legislações específicas para a meliponicultura, já estão muito mais avançados. Então nós perdemos esse espaço, né? Mas de qualquer forma nós estamos engateando, porque a gente não tem uma legislação específica para a criação de abelhas sem ferrão, né? As discussões estão começando agora. E nos preocupa muito, porque enquanto a apicultura está em franco desenvolvimento, a preocupação nossa é com o fato de que existe uma cadeia de produção também associada a esse processo produtivo, que acaba sendo afetada por essa produção, por esse processo da expansão da apicultura. Então é uma coisa que nós temos que discutir, né, esse conflito que está havendo entre meliponicultores e produtores, sob um ponto de vista futuro de produção em escala. Lá em Santa Luzia do Paruá, a abelha lá é a africanizada. Africanizada, né? Africanizada. E qual é a realidade hoje de vocês lá? Olha, a realidade é esta, é uma fonte de renda que vem melhorando muito a vida da classe trabalhadora rural. Porque todos esses apicultores são trabalhadores rurais da agricultura familiar. Então, em 75, quando eu cheguei em Santa Luzia, era totalmente agrícola. Mais de 80 para cá, começou a exploração da pecuária. E estava virando um corredor de pecuária, onde os trabalhadores rurais estavam saindo das suas terras e migrando para onde tinha mata para poder trabalhar a roça. Foi aí que veio a criação da abelha da africanizada, a apicultura, né? Eu sou um dos fundadores da apicultura em Santa Luzia do Paruá, da região do Alto Turi. A gente começou junto lá e deslanchou. A gente conseguiu mercado, que foi bem difícil no começo, encontrar mercado para o nosso produto, mas deslanchou e hoje melhorou muito a vida da classe trabalhadora rural da região do Alto Turi com a atividade da apicultura. Então é uma atividade que dá certo no Maranhão, principalmente na nossa região, que é uma região que é rica em florada para abelhas, e temos também a Baixada ali, Vianas e outras regiões de manguezais, que quando a gente termina a florada ali, agora está terminando na região do Alto Turi, aí vai para a Baixada e lá tem uma outra potencialidade que é do mel do mangue. Então é muito bom, acho que valeu a pena o esforço que se fez para ter hoje a apicultura no Maranhão, principalmente na região do Alto Turi, que era a região mais pobre do Maranhão, era aquela. Muito bem. Malheiro, qual tem sido o olhar do governo para essa questão aí? Tanto a questão da apicultura como da meliponicultura. O olhar do governo, na verdade, a apicultura e a meliponicultura para o governo é uma novidade. Por quê? Porque os órgãos, né, de pesquisa e de assistência técnica e de fiscalização do Estado, aí no caso a GERP e a GED, não desenvolvia nenhuma atividade voltada especificamente para a criação racional de abelhas. Então, o primeiro olhar foi identificar os problemas para que a gente pudesse estabelecer alguns parâmetros e estabelecendo legislação para que se disciplinasse a atividade. Então, é esse o primeiro olhar, de entender o processo para poder fazer uma intervenção. Então, como foi dito aqui, inclusive pelo professor Drummond, no caso da meliponicultura,
Qual o problema principal que nós temos? É de legislação. Se nós fizermos uma legislação estadual voltada para que a gente possa tirar o mel de tiúba, né, da marginalidade, a gente então vai fazer com que essa atividade, com a criação de abelhas nativas, ela dê um salto de qualidade. Aí entra a outra parte, que é você melhorar o manejo, que é você melhorar a parte de tecnologia para o processamento. E em relação à apicultura, aconteceu o quê? É o que o seu Doda falou. A atividade se desenvolveu de forma sem disciplinamento e hoje nós temos, inclusive, alguns problemas que Exatamente. nós precisamos, então, tratar. Então, o olhar é esse olhar de entender o contexto e fazer uma intervenção precisa em relação às atividades. Bah, eu vou pedir aqui licença para que a gente dê um rápido intervalo e volte já com o nosso Mesa Redonda. Apesar dos avanços no setor da apicultura no estado, um perigo paira sobre essa atividade. No programa, contamos com a presença dos seguintes debatedores: José Malheiros, diretor de pesquisas da AGERP, Agência Estadual de Pesquisa Agropecuária e de Extensão Rural do Maranhão; Murilo Drummond, biólogo, professor da Universidade Federal, gerente do Programa Nacional Abelhas Nativas e presidente do Conselho Deliberativo da Amavida; e Raimundo Costa Lino, Doda, apicultor da região de Santa Luzia do Parabá, conhecida como a capital maranhense do mel. Bom, professor Drummond, nós temos aí alguns problemas por essa falta de olhar, vamos dizer assim, sobre essa questão das abelhas nativas, né? Essas abelhas estão ameaçadas? Bom, nós estamos aqui diferentes grupos, né, diferentes universos de abelhas que a gente precisa considerar. Um é aquelas abelhas que são as abelhas solitárias, né, que não são produtivas, né, mas que são extremamente importantes na polinização das flores, das plantas, dos ecossistemas maranhenses. Tem aquelas abelhas sociais, né, nós temos aqui mais ou menos catalogada, se não me engano, mais ou menos em torno de 25 espécies de abelhas sem ferrão, sociais, com diferentes potenciais de produção, né. Algumas são bastante produtivas, como a tiúba, como a tubi, né, como a uruçu, e tem outras que também não têm esse potencial, que estão aí também sendo importantes nesse ecossistema. Sob o ponto de vista de ameaça, né, eu não diria que a abelha tiúba é uma abelha ameaçada, ou que a tubi é uma abelha ameaçada, mas existe, dentre as sociais e dentre as solitárias, sim, algumas espécies que precisamos ter um certo olhar, porque elas podem ser afetadas pela degradação ambiental, né, que é um fator importante, e também pelo próprio fato de você implementar uma produção em escala de abelha, de produção de mel de outras espécies, né? Então, é uma questão meio conflituosa, porque você estimula uma produção, né, a partir de criação racional de abelhas e que, na verdade, você pode estar afetando outras espécies que a gente não tem identificado, não tem acompanhado com o devido cuidado, porque não são produtivas, né? Então, essa é uma questão que a gente tem trabalhado muito sobre isso. E nos preocupa muito, né, uma questão que tem nos preocupado bastante, né, a apicultura, que é praticada sob um ponto de vista em larga escala, que tem acontecido aí mais recentemente, que é a apicultura migratória, né? Se você pensar em termos de escalas menores, por exemplo, em escala de produção, escala familiar, não creio que a apicultura seja um problema. É perfeitamente possível conciliar tanto a apicultura como a meliponicultura. Mas o que tem realmente nos preocupado bastante é esse fluxo grande de ninhos, né, cerca de 30 mil, 50 mil ninhos de abelhas africanizadas, estão entrando em determinadas áreas que já se pratica ou a meliponicultura ou a apicultura em escala familiar. E isso realmente é uma coisa que tem nos preocupado bastante. Me corrija se eu estiver errado, mas o Maranhão, desde seus primórdios, vem funcionando como uma espécie de oásis, né, para o Nordeste. Então, nós temos aqui cidades que foram criadas em função da migração do gado bovino, né? Então, é o caso de Pastos Bons, que o próprio nome de estudo, Carolina, né, que vinha os bois
do Goiás, né? E me parece que está havendo uma coisa semelhante em relação à questão aí das abelhas, né? Então, você, quando chega o período de seca no Nordeste, e nesses últimos tempos tem sido bastante frequentes, né? Então, os criadores lá, os apicultores, trazem essas colmeias aqui para o Maranhão. E aí, você tem, vamos dizer assim, o mesmo ecossistema sendo dividido aí por uma quantidade bem maior de abelhas do que está se acostumado aí, a natureza está acostumada a receber, né? Em que é que isso faz que diminua a produtividade aqui no Maranhão e qual é o perigo que isso aí de fato tem? Olha, tivemos uma experiência bem recente agora em 2014, quando foi vários ninhos de apis foram introduzidos na região do Cerrado, na região de Urbano Santos, quando nós temos lá um centro de pesquisa de abelhas nativas e a gente percebeu uma diferença bastante grande no comportamento de coleta de pólen de algumas espécies de abelha. E aí ficamos sabendo que estavam criando abelha africanizada em alguns eucaliptais próximos da região. O que apareceu, na verdade, que nos estranhou, na verdade, quando essas abelhas começaram a ser colocadas naquela região, é que eles colocaram assim, de uma forma mais sem se atentar para aquelas práticas de segurança que normalmente tem que se ter, né? Começaram a colocar em áreas que normalmente eram passagens de pessoas da região, né? Era uma época extremamente seca, né? Tem povoados, por exemplo, no município de Belágua, né, que as pessoas não estavam tendo acesso à fonte de água, tal o volume de abelhas que estavam acessando essas fontes e não permitindo que as pessoas pudessem pegar água para beber, né? O que a gente percebe é o seguinte, a criação em larga escala, a gente sempre olha a questão da produção do mel, né? Porque o mel é o que aparece mais, a gente identifica através da produção. Mas o que tem mostrado é que o principal problema, na verdade, é o esgotamento das fontes de pólen, né? Então as abelhas, por exemplo, nativas, quando tem uma pressão muito grande sobre essa produção, elas têm uma produção de pólen muito pequena, então elas mesmas não conseguem se reproduzir, as colônias não conseguem produzir novas colônias porque falta pólen, né? Então elas podem passar um período relativamente curto, né, de sobrevivência, enquanto aquela pressão em escala é muito grande, mas ela não consegue dar o passo seguinte, que é gerar novas colônias a partir daqueles recursos que ela tem. Tudo bem. Agora, na verdade, esse aí é um problema grave. Isso aí afeta lá o... Muito, afeta muito, porque a migração é o seguinte, chega muitos mil enxames de uma vez para uma mesma região. E se você tem um apiário pequeno, que os trabalhadores da nossa região têm sempre apiário pequeno, no máximo de 100 colmeias por apiário, de 30 a 50, 70 até 100 colmeias por apiário. E nessa época agora, daqui até o mês de fevereiro, março, é tempo de escassez de florada. É o tempo que as abelhas decrescem, a rainha não produz, né? Então os enxames diminuem. Quando chega mês de maio e junho, eles começam a se reproduzirem. É quando eles chegam com as abelhas deles preparadas, tudo enxame forte, que está saindo de uma florada, a seca está chegando lá, estão saindo de uma florada para vir para a nossa florada. E quando chega o nosso enxame, estão começando a se reerguer. Ele chega e coloca a 50 metros, 60 metros, 100 metros, 200 metros de distância. Quando a abelha permite que seja, no mínimo, 1.500 metros, que ela tem 1.500 metros ao redor da sua colmeia, para poder pegar o produto, né? Então, chega um camarada com 1.000 enxame e coloca 100 bem aqui, com 500 metros de distância do teu apiário, que está começando a se reformar, enquanto as tuas abelhas se reformam, eles estão colhendo o mel da nossa florada. Então, o que nós queremos? Nós não podemos proibir a migração, mas o que nós queremos é que as autoridades competentes tomem conta e façam o georreferenciamento das distâncias dos apiários, para não prejudicar os companheiros que são trabalhadores aqui do estado do Maranhão. Então, isso é uma das coisas que vem atrapalhando muito a apicultura fixa da nossa região. A outra coisa que nós temos muito medo é que essas abelhas que vêm de fora podem vir contaminadas de alguma doença que pode contaminar essas abelhas. Então, para isso, precisa que eles tenham certificação de onde vem, para onde vai,
aonde vai colocar e quanto vai colocar. Tem que ter esse referenciamento. Se não tiver, a gente vai ser prejudicado, apesar deles produzirem muito, porque são empresários, com muitas colmeias, deles com 2.000 colmeias, outros com 1.000 colmeias. Então, produz muito, mas vai atrapalhar a vida do trabalhador aqui do Maranhão. Malheiros, de onde é que vem principalmente essas colmeias aqui para o Maranhão? Essas colmeias, elas vêm principalmente do Piauí, do Ceará, de Pernambuco. No ano passado, a AGED identificou a entrada de 24.000 colmeias no estado do Maranhão. Isso dentro de um processo em que o controle ainda era pouco eficiente. Agora, como nós melhoramos o treinamento dos barreiristas, e os barreiristas agora estão equipados para fazer a identificação dos caminhões que chegam, o resultado deste ano já está além, né, do que foi o do ano passado. Então, demonstra que tem um fluxo muito grande de apicultores migratórios para o Maranhão. E aí você passa a ter a competição intraespecífica, que é entre as espécies, a própria espécie, mas dentro da própria espécie você tem o nosso agricultor familiar, que é predominantemente criador de abelha africanizada, e você tem o migrador, que já tem uma escala de negócio com a atividade apícola bem maior. Então tem uma competição aí meio desleal que você precisa regular para que não cause dano aos nossos criadores. Então, esses são um dos problemas que nos afeta hoje em relação a isso. Por outro lado, uma portaria recente da Secretaria Estadual de Meio Ambiente também está tratando desse tema para que a atividade seja disciplinada na questão do licenciamento e na questão do trânsito de animais. No caso do trânsito de abelhas, com colmeias povoadas e com colmeias não povoadas, ou seja, somente com as caixas. Tá. Professor, o senhor é gerente do Programa Nacional aí sobre abelhas nativas, né? Em que consiste esse programa? Então, o programa, na verdade, ele nasceu a partir da experiência do projeto Abelhas Nativas, né, que foi implantado desde 2000, até hoje existe na região nordeste do Maranhão, que era gerenciada pela Amavida, né, e toda a parte de gestão técnico-científica era feita pela universidade, e desenvolveu-se ali uma tecnologia social, né, de criação de abelhas, que inclusive é certificada pela Fundação Banco do Brasil. Sentimos a necessidade de disseminar essas práticas para todo o Brasil. E aí foi criado esse programa que tem exatamente essa missão de disseminar as experiências que foram desenvolvidas com relação a várias metodologias de produção, de processamento de mel, né, de venda, que é sendo passada para criadores dos outros estados. Esse é o objetivo do programa, né? Agora, esse problema similar ao que está acontecendo aqui no Maranhão, isso acontece em outras regiões? Bom, o que eu observo é o seguinte, uma coisa que eu gostaria de destacar é o seguinte, quando a gente houve essa entrada muito grande de abelhas africanizadas na região lá do nordeste do Maranhão, o fator que motivou essa entrada foi o seguinte, tem um mel de abelha da região lá de Belágua, que foi premiado no Congresso Brasileiro de Apicultura e Meliponicultura em 2013 como o melhor mel do Brasil, mel de Tiúba. Isso abriu os olhos para os criadores apicultores, né, que queriam ocupar aquelas áreas de produção para também conseguir vender esse mel. E aí invadiram, ocuparam uma área, né, que na maior parte da região é cerrada, né? Tem os eucaliptos, mas a maior parte mesmo é cerrada. O que me estranhou é a forma como eles começaram a tentar ocupar os espaços, os territórios desses locais. Eu sei, por exemplo, que eles começaram a botar as caixas de apis nas áreas de eucalipto, né, nas áreas da era da Suzano, sem a Suzano autorizar a colocação das caixas, né? Eu sei que houve conflito, que alguns moradores começaram a botar fogo em algumas caixas de apis.
né, inclusive ameaçando as plantações de eucaliptos da Suzano. Eu sei que eles começaram a oferecer, como se oferece mimos, né, oferecendo projetos de apicultura, de piscicultura, projetos de criação de galinha, né, para os moradores locais. Ofereceram dinheiro, fizeram melhoramento de estrada. Então existe uma estrutura ali que não é pequena. Isso vem através de empresas que são principalmente do Sul, e me parece que é da Argentina, né, que incentivam essas migrações para o estado, compram a produção, o mel é extraído em condições completamente precárias, né, casas que não são autorizadas, casas de mel que não autorizadas, enche os tambores de mel e bota o selo de orgânico e leva esse para o Sul. Né? Sem nenhum imposto, tá? Sem satisfação com ninguém dos moradores, né? O pessoal inclusive reclamava das abelhas nas estradas. O argumento que dava é que aquilo ali era propriedade privada e que o problema não tinha que reclamar. Na verdade tem, né? Tem que respeitar o... É verdade. Então você vê a forma como a coisa está acontecendo, né? E eu sei agora que já estão chegando em Tocantins. Em Tocantins, né, alguns criadores já estão recebendo alguns migrantes, né, realmente dessa região, Ceará, Pernambuco, já estão chegando em Tocantins. Inclusive foi discutido a eles para se atentar para isso, que pode também ser um problema que eles vão ter futuramente. Muito bem. Bom, o Mesa Redonda vai para um rápido intervalo e volta com o terceiro bloco e último bloco de discussões. Estamos de volta com o programa Mesa Redonda, que hoje discute a atividade econômica da apicultura no Maranhão e as ameaças existentes a essa atividade. No programa contamos com a presença dos seguintes debatedores: José Malheiros, diretor de pesquisa da AGERP, Agência Estadual de Pesquisa Agropecuária e de Extensão Rural do Maranhão; Murilo Drummond, biólogo, professor da Universidade Federal, gerente do Programa Nacional Abelhas Nativas e presidente do Conselho Deliberativo da Amavida; e Raimundo Costa Lino, o Doda, apicultor da região de Santa Luzia do Paruá, conhecida como a capital maranhense do mel. Bom, Malheiros, me diga uma coisa, essa situação aqui que está sendo colocada pelo professor Drummond é de conhecimento do governo do estado? Está havendo alguma mobilização, alguma medida em relação à questão de você disciplinar essas atividades? Sim, é do conhecimento do governo do estado, e essas medidas elas estão começando a serem trabalhadas. Uma dessas é que eu já comentei, da própria portaria da SEMA, e de uma portaria que a AGED deve estar lançando para disciplinar o trânsito. Além disso, nós temos também iniciativas de algumas prefeituras, como a Prefeitura de Junco do Maranhão, que fez um projeto de lei municipal para evitar a entrada de forma desordenada das atividades com apicultura migratória, e outros municípios também que têm trabalhado nisso. Então, como se precisa de ter uma avaliação melhor, de ter estudos de deslocamento, de trânsito, de sanidade, né, para que as portarias elas possam serem publicadas e fiscalizadas para que não venha a acontecer o que tem acontecido. Por exemplo, recentemente, no município de Presidente Médici, no povoado de Imbunzal, ocorreu uma situação atípica no povoado, porque um apicultor migrador, ele transportou um caminhão com abelhas durante o dia. O carro deu um problema mecânico e essas abelhas se espalharam no povoado, e as pessoas tiveram que fazer fogueiras nas suas casas para evitar com que fossem enferruadas. Então, todas essas situações, elas
elas precisam estar dentro de uma legislação para que a gente possa inibir esse tipo de atividade, e nós estamos, então, trabalhando em cima disso, né, para que esses fatos não venham mais a ocorrer. Mas há uma necessidade de que os criadores de abelha fixas, né, que a gente chama de apicultura fixa, eles também colaborem para que a atividade possa ser desenvolvida, né, de uma forma diferente da atividade da apicultura migratória, porque alguns apicultores fixos, eles adotam as mesmas práticas da apicultura migratória, e isso é um dano que causa ao nosso estado, já que quem pratica apicultura migratória, na verdade, é porque em algum momento no seu estado não tem florada. E o Maranhão tem uma característica diferente. O Maranhão, você tem florada o ano todo. Pode não ter florada para produção de mel, mas tem florada para manter suas abelhas. Então, você consegue manter suas abelhas no mesmo local por anos, né? Sem ter nenhum problema. Mas, com a vinda da apicultura migratória, que passa 3, 4 meses, se instala e depois volta para o seu local de origem, isso causa problemas muito, muito sérios. Então, nós estamos perdendo realmente um produto de excelente qualidade, o Estado está perdendo receita. Isso. E nós não estamos valorizando a nossa agricultura, principalmente a agricultura familiar, porque aí nós temos um produto de excelente qualidade, tanto em relação ao mel de abelha africanizada e mais ainda quanto ao mel de abelha tiúba, que é conhecido que tem conhecimento de todos aqui no estado, que já vivem aqui há algum tempo, como um mel de excelente qualidade, que você usa como mel medicinal, mas na verdade ele é um mel de característica diferenciada, e aí você tem então inclusive uma diferença muito grande em relação ao mel de abelha africanizado. Professor Drummond, dentro desses estudos aí que é feito pelo programa aí de abelhas nativas, e também com a preocupação que a gente sabe com o meio ambiente por parte da Amavida, do qual o senhor também é do Conselho Deliberativo, que recomendações seria interessante que fossem adotadas pelo governo? Bom, eu acho que já tem uma medida que já foi inicial, né, que foi essa portaria que saiu da Secretaria de Meio Ambiente, que não é ideal, mas já é um ponto de discussão, uma referência para a gente começar a chegar a um denominador comum que permita com que todos possam criar e garantir a biodiversidade, né? Tem a questão da própria AGED, que está aí trabalhando nesse sentido de controle dessa entrada das abelhas. Então, sob o ponto de vista das abelhas sem ferrão, o que precisa, na verdade, é estabelecer legislação que ainda não tem sobre a questão de caracterização do mel, a questão da agroindústria, né, que nós estamos agora discutindo, né, com a GED, com a GERP, né, e estabelecer uma agroindústria de fato que permita com que o mel da abelha sem ferrão realmente ele entre no mercado como deveria entrar e justificando o valor que tem sendo dado a esse mel pelo Brasil inteiro, né? Então, eu acho que tem muito a ver a questão do equilíbrio, né? Você estabelecer um apoio nas duas cadeias, valorizar a apicultura da agricultura familiar, a meliponicultura da agricultura familiar. Uma coisa que eu gostaria de destacar é o seguinte: a apicultura, a meliponicultura está muito mais associado a um processo produtivo da agricultura familiar do que a apicultura, né? Portanto, haja vista, tem aí a apicultura em larga escala, né? Do agronegócio, vamos dizer assim. Uhum. Né? Então, sob esse ponto de vista, não temos preocupação com relação à produção em grande escala, criação em grande escala do mel das abelhas sem ferrão, né? Mas então, acho que no caso seria um programa claro de incentivo à criação de abelhas ligada à agricultura familiar, né? Nos dois sentidos, tanto a apicultura como a meliponicultura. Certo. E eu pergunto, o senhor falou aí na questão da tiúba, falou também no tubi e tal, quantas
vamos dizer, quantas espécies nós teríamos aí para incentivar? No de potencial, eu destacaria a tubi, né, que já tem um criador, inclusive um grande criador em Barra do Corda, que é o Wilson Melo, já tem 600 colônias de tubi, né, ele produz própolis e pólen de tubi. Tem a tiúba, que é a referência, né, de todo o estado, tem a uruçu, né, a uruçu amarela, tem a jandaíra, né, que é uma espécie muito associada ao Rio Grande do Norte, mas tem aqui algumas espécies aqui na região do Parque dos Lençóis Maranhenses, né? Então tem uma diversidade. Agora, o que é importante nessa história aí das abelhas sem ferrão é o seguinte, que o mel, ele adquire uma identidade específica da região onde ele é criado. Então você não tem uma uniformidade da produção em relação à espécie. Você pode pegar cada comunidade, cada um produzindo, da mesma espécie de abelha, produzindo um mel diferenciado. E é isso que tem encantado o pessoal ligado à gastronomia, né? É isso que tem se destacado muito, né? Essa questão dessa diferença, desses diferentes sabores e que tem se recomendado para diferentes pratos culinários, por exemplo, em São Paulo, no Rio de Janeiro, etc. Tá. Eu queria aqui fazer essa pergunta aqui, tanto para o Malheiros quanto para o Doda, que é a questão seguinte. Nós sabemos que um dos entraves à questão aqui da produção de mel aqui no estado, dos derivados do mel, é a questão da certificação. Isso. Né? A questão da certificação. E eu aqui, até para que o nosso telespectador possa compreender, nós temos algumas regiões, por exemplo, na Europa, na França, em Portugal, onde você tem uma certificação por origem, né? Isso lá em relação a vinho, né? Mas aqui nós teríamos que ter, acho que alguma coisa similar, para que você possa aqui, por exemplo, identificar esse mel de excelente qualidade que foi premiado aí, como falou o professor Drummond, lá na região de Belágua, né? O que é que está sendo feito em relação a isso? Acho que o doutor Malheiro pode responder essas perguntas muito mais, porque ele tá fazendo um trabalho que outros governos não fizeram na região do Alto Turi, lutando pela certificação, que a gente vem batendo nessa tecla há mais de 10 anos e ainda não conseguiu. Até porque se nós tiver um mel certificado, nós vamos agregar valores a ele e vender no mercado interno. Inclusive o mercado hoje o mercado só quer hoje o seu produto, se ele for certificado, ele quer saber de onde veio, quem produziu e como ele foi extraído. Então isso tem que ser feito para nós poder agregar valor e melhorar a vida dos nossos apicultores e trabalhadores rurais da região do Alto Turi. Eu deixo com o doutor Malheiro para fazer a explicação. Em relação ao nosso mel, ou melhor, aos nossos MEIs, as universidades, a Universidade Federal do Maranhão e a Universidade Estadual têm feito trabalhos de identificação de florada, que isso então é que determina os tipos de MEIs encontrados em determinadas áreas e regiões. Então, na Baixada, a gente tem o mel proveniente de florada de plantas aquáticas, então é um mel característico. A gente tem o mel do mangue, é outro mel, o mel que o professor Murilo citou, que é o mel de mirim, que foi premiado. Então, a gente pode ter esses nichos, né, para poder ir lá no nicho de mercado e ter valor comercial. Então, o trabalho maior que se tem até então é esse de identificação de florada feito pelas universidades. E, por outro lado, em relação à certificação, o que nós precisamos, que é o que a cadeia do mel, né, e o governo do estado vem promovendo, é fazer com que as agroindústrias de mel que já existem, né, mas não têm certificado, possam ser registradas. Então, inicialmente, até o final do ano agora, a primeira agroindústria, que é em Junco do Maranhão, deve estar sendo concluída toda a parte dela de adaptação e já adquiriu o registro de inspeção estadual, que é o que vai dar o primeiro passo para que se possa fazer a comercialização, certo? Nós, lá na AGERP, a gente começou a desenvolver uma planta para que a gente possa ter agroindústrias certificadas em container, porque fica mais fácil
de você levar aos locais onde tem criadores para que essa produção ela seja processada de uma forma mais rápida. Ainda na GERP também, a gente vem, desde o ano passado, vem trabalhando uma planta de uma mesa de extração para mel de abelha nativa, que a lógica dela é de você deixar a caixa, fura os potes de mel e deixa então a caixa com os favos escorrendo, que é um pouquinho diferente do glosador que o professor Murilo Drummond desenvolveu já há algum tempo para poder fazer a retirada do mel de tuba. Então são algumas iniciativas que a gente tem realizado para que a gente possa caminhar no sentido da certificação. Então nós temos, para a abelha africanizada, uma legislação em que a gente só precisa fazer as adequações necessárias para ter registro. Isso está em andamento. Agora, para mel de abelha tiúba, a gente ainda carece, né, de uma legislação e de alguns estudos para que a gente possa fazer esses passos, todos os passos, né, até ter um produto com uma rotulagem e com a certificação. Então tem alguma coisa já em andamento, né? Nós poderíamos ter avançado um pouco mais, mas o que nós temos de estudos realizados nas universidades de análise físico-química, de levantamento de flora, de manejo, já serve para que a gente sente, né, e possa fazer uma discussão específica sobre o mel de abelha nativa e a gente avançar no mercado local, porque o mel de tiúba no Maranhão ele é bastante conhecido, e a partir do Maranhão a gente poder mostrar esse produto, que é um produto predominantemente das abelhas aqui do Maranhão, para o mundo. Certo. Falaste aí fora do ar em relação à questão do estímulo à produção de rainhas. Como é que é isso? A produção de rainha faz parte do programa da cadeia produtiva do mel. Nós inicialmente elaboramos um projeto para que esse núcleo de produção de rainhas fosse instalado no campus da UEMA em São Bento. Só que como o campus ele está em reforma, nós, para não perder muito tempo, a gente resolveu, então, em parceria com a Prefeitura de Santa Luzia do Paruá, instalar esse núcleo de produção de rainhas no município de Santa Luzia do Paruá. Então, ele está em processo de montagem e daqui a mais um mês a gente já deve estar produzindo as nossas primeiras rainhas para que sejam fornecidas aos criadores para que melhore a atividade, principalmente de mel. Por quê? Nós já sabemos que ao você manejar a rainha, né, uma rainha nova, ela põe muitos ovos e mantém a colônia forte. Se ela mantém a colônia forte, você vai ter uma boa produção de mel. A rainha envelhece, a colônia diminui também o número de indivíduos. E isso faz com que a produção de mel também diminua. Então, o objetivo é você ter rainhas novas para que possa ser fornecida aos criadores e eles mesmos fazerem o manejo disso e você ter uma produção por colmeia dentro de um padrão em que o ambiente do Maranhão requer, né? Para o nosso ambiente, nós achamos que por colmeia dá para produzir algo em torno, em média, de 30 a 40 quilos de mel por colmeia, para a abelha africanizada, né? E hoje nós temos, a média nacional um pouco acima de 15 quilos por colmeia ano. Então a gente poderia dar um salto só melhorando um pouco essa tecnologia, que é a tecnologia da troca de rainhas e fornecendo rainhas novas para os agricultores. Esses 30 quilos seria com o incremento aí das rainhas ou isso já Não, acontece isso seria hoje? Como incremento. Se a gente melhorar mais o manejo ainda em outras,
com outras atividades de acompanhamento mais sistemático, a gente pode crescer mais com a produção. Então, potencialmente, o estado do Maranhão tem condições de despontar em relação à produção e à produtividade de mel comparado com os outros estados do país. Quem souber me responda em relação à questão do número de pessoas que envolvidas nessa cadeia produtiva. Eu não tenho essa base. Lá em Santa Luzia do Paruá. Santa Luzia do Paruá, eu não tenho a base de quantos nós já temos envolvido, porque do ano passado para cá cresceu já o número de pessoas que estão recomeçando ou começando a atividade. Mas eu acho que nós temos ali dentro do município uns 70, 80 trabalhadores com apicultura, dentro do município. Tem algum dado? Cadastrados na AGERP, hoje, em Santa Luzia do Paruá, nós temos 150 apicultores, né, que a gente está iniciando a fazer um acompanhamento técnico. Eu creio, né, que na região do Turi, né, se deva ter algo em torno de 600 a 800 produtores. Né? Uns que já têm o entendimento do manejo e outros muito influenciados pela atividade que está em desenvolvimento. Né? Verdade. Tá bom. Agora, para a gente encerrar, eu gostaria de, começando aqui com o Malheiros, cada um fizesse suas considerações finais para a gente poder encerrar o programa. Primeiro, agradecer o convite. Eu acho que o tema sobre a criação de abelhas é um tema importante para o Maranhão. Como foi visto aqui, nós temos vamos dizer assim, a atividade de criação de abelhas mais comercial, que é a abelha africanizada, e nós temos um produto proveniente de uma abelha nativa da nossa região de excelente qualidade, que a partir daí a gente pode apresentar, né, como um produto que só existe na nossa região, e isso mostrar que nós temos particularidades só existentes nessa região, com floradas específicas em que se tem então um produto. Então o fato da gente estar aqui discutindo e divulgando a atividade é promissor para que a gente possa ter no futuro bem próximo resolvido alguns problemas da atividade da criação racional de abelhas e a gente possa ter um Maranhão em destaque no cenário nacional da apicultura e da meliponicultura. Né? Eu agradeço. Professor. Bom, eu só tenho a agradecer essa iniciativa, né? Foi muito importante, né? A gente abrir aí para a população saber exatamente desse aspecto aí do processo produtivo, né? Um processo com grande potencial no Maranhão e dessa realidade que nós estamos passando, né? Com relação aos criadores aqui do estado. Acredito que a gente pode ver que praticamente o assunto é bastante grande, né? Não vamos esgotar-se num debate desse, que acaba ficando bastante genérico, né? Bastante curto. Temos uma série de outras questões para serem discutidas, mas eu acho que é um começo já, né? Mostrando que a partir do processo que começou com a organização dos órgãos de governo, né? A Secretaria de Meio Ambiente, a AGED, a AGERP, né? Essa unificação de ideias, né, de proposição, agora entra a Assembleia Legislativa aí com esse debate, eu acho que eu vejo bastante de forma positiva que brevemente estaremos já dando alguns passos bastante significativos na regulamentação desse processo produtivo aqui. Bom. Doda. Muito bem, agradecer a todo o elenco aqui da rádio, da Câmara Municipal, TV, da Assembleia, Poder Legislativo do Estado do Maranhão, agradecer ao senhor pela consideração que nos teve, agradecer ao Malheiro, porque foi quem articulou a minha vinda aqui para fazer esse trabalho, e agradecer a todos os companheiros que estão aí e aos telespectadores do programa Mesa Redonda por esse maravilhoso programa que a gente está hoje aqui assistindo pela primeira vez como apicultor da região do Alturi. Muito bem. O Mesa Redonda de hoje
abordou a questão da produção de mel e derivados no Maranhão, os avanços e as ameaças no setor. O programa, que é de domínio público, está disponível no site da Assembleia Legislativa, al.ma.leg.br/TV, e conta com reprise à sexta-feira, às 9h30 da manhã. Obrigado por sua companhia e até o próximo programa. Música